Olá, irmãos, graça e paz para todos. Estamos de volta para mais uma meditação. E eu espero que todos estejam bem, hein? E hoje nós vamos meditar, tomando como base o tema, o valor da presença de Deus. E desde já eu quero te perguntar, qual foi a tua maior experiência que você já teve com Deus? Será que você tem valorizado a presença de Deus? É algo para você começar a pensar a partir desse momento, E para a gente meditar nesse tema, nós vamos ler em Gênesis, capítulo de número 28. E nós vamos ler do verso 10 até o 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Curva a sua cabeça aí mesmo onde você está. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Deus, por esse dia tão abençoado, Deus. E neste momento, Deus, estaremos meditando na Tua palavra, ó Deus, e que a Tua presença seja real, ó Deus, no nosso meio, Senhor. Ó Deus, e eu rogo também, Pai, para que a Tua unção, Senhor, a unção do Espírito Santo, meu Deus, esteja sobre todos nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos então meditar o valor da presença de Deus. Veja só, o texto que acabamos de ler, ele relata, a grande experiência que Jacó teve quando ele saiu de Berseba, onde ele morava, e foi para Harã, para a casa do seu tio. E nessa viagem, então, Jacó, cansado, o que ele faz? Ele vai, descansa, já tinha anoitecido, ele vai ali mesmo onde ele estava, ele pega uma pedra, bota no chão, e ali ele deita sobre a pedra, fazendo de travesseiro. Então, Jacó vai e dorme. E quando ele dorme, então, ele tem um sonho nesse sono dele ali. E nesse sonho, então, ele tem aquela visão, de uma escada que vinha do chão e até os céus. E ele olhava, contemplando, ele via anjos, subindo e descendo por essa escada. E perto dele ali, então, ele ouve, Deus falando com ele. Então, ele ouve a voz de Deus, onde Deus faz grandes promessas na vida de Jacó. Jacó, então, acorda ali, desse sonho assim, para ele foi ímpar, provavelmente, na vida dele,
Então ele olha aquela cena ali e o que a gente vai perceber, ele meio assim, sem entender o que estava acontecendo, né? A ponto deles sentir até temor, achar que ali era a casa de Deus. Ou seja, nós vamos perceber que essa grande experiência na vida de Jacó marcou uma nova jornada na vida dele. Nós vamos perceber que a partir desse momento o comportamento de Jacó começa a mudar, o comportamento dele. E nós vamos perceber então que a história de Jacó toda vai levar a uma mudança muito radical na vida dele. Tudo começou a partir desse momento, dessa experiência que ele teve com Deus ali. Mas quando a gente olha para esse episódio que nós acabamos de ler, né, a gente pensa assim, né, mas o que motivou verdadeiramente Jacó ir até Harã, na casa do seu tio? Nós vamos ver daqui a pouco, né, que a ideia era ir buscar uma esposa para ele, mas na verdade tinha uma outra intenção, não era só buscar uma esposa. Mas quando a gente olha para conhecer um pouquinho, né, a história de Jacó, né, a gente chega até a pensar assim, será que Jacó merecia mesmo ter essa experiência com Deus? Será que ele merecia mesmo, né? E, bem, então a gente olha para esse episódio e eu gostaria que você pensasse agora também e fizesse a seguinte pergunta: o que Deus quer me ensinar através desse episódio na vida de Jacó? A primeira coisa que esse episódio ele nos ensina, irmãos, é que se dependesse de nossos méritos, Deus não se revelaria a nós. Veja só, se dependesse de nossos méritos, Deus não se revelaria a nós. Essa é a primeira coisa que esse episódio vai nos mostrar. Sabe por quê, irmãos? É muito comum a gente achar, né, que quando a gente ora a Deus, quando a gente pede algo a Deus, a gente achar que Deus precisa fazer o melhor para nós, né, precisa responder, né, os nossos anseios, né, por causa do nosso comportamento. Então, é muito comum isso. É só você ver a maneira como a maioria das pessoas oram a Deus, né? Muitas oram assim, não estou dizendo que são todas, mas muitas oram assim: Deus, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, oh Deus, Pai querido, eu preciso da ajuda, oh Deus, Tu sabes que eu sou fiel a Ti. Já começou a colocar os seus méritos para, quem sabe, persuadir a Deus a responder, né, e atingir o seu anseio ali. Então, isso é uma coisa assim muito comum, né? É só a gente olhar a maneira como muitos oram a Deus. Mas olha só, na verdade, né, o que acontece é que nós normalmente comparamos o nosso relacionamento com Deus, né, com o comportamento, né, de um pai para o filho. Ou seja, você vê como um pai se relaciona com o filho, né, e vai comparar o teu relacionamento com Deus, né? Deus é pai e nós somos filhos, e a gente então acaba achando que tem que ser da mesma maneira. Veja só, normalmente um filho, ele às vezes, né, ele chega assim para o pai para conseguir alguma coisa. Poxa, pai, tu sabes, né, eu tenho tirado excelente nota na escola, você está sabendo disso, né? Então, pai, eu acho que eu mereço um celular novo, não é? Você não concorda? Ou seja, então, quando ele se relaciona assim com o pai, para conquistar alguma coisa, ele coloca os seus méritos. Então, é muito comum, né, a gente também, né, quando a gente se relaciona com Deus, né, a gente acaba colocando, achando que os nossos méritos vai fazer com que a gente consiga alguma coisa diante de Deus, principalmente essas grandes experiências com Deus, né? Mas veja só, conhecendo a história de Jacó, né, nós com certeza, né, não temos dúvida que ele não merecia. Jacó não merecia essa experiência com Deus. Quando nós olhamos, né,
a história de vida dele. Você vai ver que nesse momento, quando ele teve esse sonho, Jacó estava vivendo um momento, dos piores momentos da vida dele, né? Estava muito angustiado, né? Fruto de quê? Do seu próprio comportamento errado, né? Ou seja, ele, na realidade, Jacó estava colhendo o que ele tinha plantado em relação ao seu irmão Esaú. Será que você tem em mente, né, toda a história de vida de Jacó? Será que você lembra? Vamos falar então do relacionamento dele com teu irmão Esaú? Veja só, como Jacó ele agia em relação ao seu irmão. Esaú era o primogênito e como primogênito ele tinha certos privilégios, né, na família. E até na herança também o primogênito tinha privilégios. Então, o que acontece? Jacó, ambicioso, né? Como ele tinha certos desejos de conquistar as coisas, o que ele faz? Ele, por 2 vezes, ele engana Esaú exatamente para se apropriar desses privilégios, né? O primeiro deles, lembra o que ele fez com Esaú? Ele vai e induz Esaú a trocar o direito de primogenitura pelo prato de lentilhas. Isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 27. Você vai lembrar da história, quando ele vai e induz, né? E faz com que o seu irmão, ele espertamente, faz com que o seu irmão troque a bênção da primogenitura, o direito da primogenitura, pelo um prato de lentilha. E ainda com essa visão de ter mais privilégios e até tendo um apoio da sua mãe, né? O que ele faz? Ele vai e engana agora, né, o seu pai, né, Isaac, né, para obter de Isaac uma bênção que Isaac tinha reservado para o seu irmão Esaú. Então o que ele vai? Ele vai lá e exatamente engana o seu pai ali, se faz se passar pelo seu irmão, e aí ele consegue então ter essa bênção, né, sobre a vida dele. E a história disso também está lá registrada em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 1. E nós vamos ver que nessa segunda vez que ele age, né, para tomar algo do seu irmão, nós vamos ver que teve a participação da mãe dele, né? O que a mãe dele faz? A mãe dele escutou, Rebeca escutou quando o seu pai, Isaac, conversava com Esaú. Está lá em Gênesis 27, verso 3. Veja só, Isaac já estava velho, estava praticamente cego, né? Ele achava que já ia morrer naqueles dias, e ele vai e chama o seu filho e diz assim para Esaú: sai, meu filho, sai do campo, ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Ou seja, Rebeca ouve isso, o que ela faz? Ela vai lá e chama Jacó, né? Arquiteta ali um plano junto com Jacó, para Jacó se passar por Esaú, e ir até o pai dele e assim preparar essa comida, fazer tudo isso e fazer com que Isaac abençoasse ele, né, no lugar do seu irmão Esaú, né? E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi até o pai. Isaac ficou meio assim, achando que parecia que não era ele, entendeu? Mas Isaac acabou aceitando ali, e então passa e abençoa ali Jacó com toda a sorte de bênção. Ou seja, daqui a pouco Esaú chega e aí descobre o que o irmão dele fez com ele. E você pode imaginar como ele ficou irado. Para você ter ideia como Esaú ficou irado, ele chegou ao ponto de dizer que ia matar o irmão dele. Está lá em Gênesis capítulo 27, verso 41, ele diz assim: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E aí Rebeca sabe disso. Quando ela sabe, o que ela faz? Ela corre, vai lá no seu filho Jacó, chama ele, veja o que ela diz para ele. Gênesis 27, verso 43 e 44. Diz assim: filho, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão.
Ou seja, então a mãe ali, né, defendendo o seu filho queridinho, porque a história mostra, né, que Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. E então ela, mais uma vez, o que ela faz? Ela, para ajudá-lo, vai até o seu marido Isaac e ali convence Isaac a mandar Jacó até Harã, na casa na sua parentela, para conseguir uma esposa. Então vai dizer, olha, nosso filho está precisando de uma esposa, ele tem que ser lá, ele tem que ser urgente. Ou seja, Jacó angustiado, sabendo que seu irmão queria matá-lo, sabendo de tudo que ele tinha feito, não tinha mais como corrigir. Então o que ele faz? Ele não tem outra alternativa a não ser aceitar esse desafio de enfrentar aquela estrada, 15 dias sozinho ali no deserto, e enfrentar o desconhecido para evitar a sua morte, né? Ou seja, evitar que o seu irmão o assassinasse. Igreja, quando a gente olha para a realidade de Jacó, e nós vamos ver que ele estava sofrendo consequência de suas próprias atitudes erradas. Ou seja, literalmente ele estava colhendo o que ele tinha plantado. Agora, infelizmente, esse comportamento de Jacó, gente, é muito comum nós encontrarmos nos dias de hoje. Com certeza você deve conhecer alguém que hoje vive mal, sofre, tem uma péssima qualidade de vida, né? Tudo que é fruto do seu comportamento, né? Pessoas complicadas, né? Nos relacionamentos, né? Ou seja, e o pior, né? Essas pessoas aqui acabam, né, fazendo com que outras pessoas também venham a sofrer exatamente consequência do seu próprio comportamento. Ela sofre e leva outras pessoas a sofrerem, né? Ou seja, quando a gente olha, né, para essa situação de Jacó, nós vamos ver, irmãos, que hoje não é nada assim, não é nada diferente não, irmãos. Ou seja, nós vamos encontrar também pessoas hoje que estão sofrendo angústia, estão vivendo momentos angustiantes, tudo fruto do seu próprio comportamento. Agora, não tenha dúvida, irmãos, se não for pela misericórdia de Deus, essas pessoas jamais terão uma experiência com Deus, jamais receberão uma revelação de Deus, se não for a misericórdia de Deus. Olha para a vida de Jacó, nós vamos ver isso, a vida dele é uma realidade. Veja como Deus usou de misericórdia. Veja, Jacó era visto como usurpador, como enganador, era assim que ele era visto. O vulgo 171, né? Popularmente hoje a gente chama essa pessoa de 171, aquela pessoa que não é digna de confiança, que passa a perna nas outras pessoas, né? Ou seja, era assim que Jacó era visto. Agora, o que passa pela nossa mente quando a gente conhece essa história e vê Deus se revelando a ele, a gente pensa assim, como pode, né, o nosso Deus ser um Deus justo, né, um Deus santo, como pode ele se revelar assim para Jacó? A gente às vezes não consegue entender, irmãos. Às vezes pensa, o que Jacó tinha que ele merecia para isso? O que Jacó fazia para merecer essa experiência com Deus? Às vezes você até diz, eu mereço e não tenho, né? Mas como é que Deus faz isso com ele? Irmãos, não tenha dúvida. Com certeza não foi nenhum mérito de Jacó, foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dele, né? Deus tinha um plano, tinha um propósito, e a misericórdia de Deus fez com que Deus se revelasse a Jacó, né? Essa graça é maravilhosa. Se você quiser ter um pouquinho mais de entendimento, né, de clareza sobre a graça, como é que ela se manifesta, leia Efésios capítulo 2, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, a partir do verso 1, que você vai começar a ter uma clareza maior sobre a graça de Deus. Mas o importante, irmãos, é que a gente tenha em mente que se dependesse dos nossos méritos, Deus não se revelaria a nós. Essa é a primeira coisa. Isso já é motivo para a gente ser grato a Deus todos os dias da nossa vida. Mas isso é uma outra reflexão. O segundo
a segunda coisa que Deus nos ensina através desse episódio é que Deus sabe a melhor maneira e o melhor momento para se revelar a nós. Deus sabe a melhor maneira e o melhor momento para se revelar a nós. Veja só, irmãos, Jacó estava no início ainda da sua jornada, né? A viagem era muito cansativa, longa naquele deserto, até chegar a Harã. De Berseba até Harã, calcula-se que levaria pelo menos 15 dias essa viagem, porque a distância era de um pouco mais de 750 quilômetros. É como se fosse daqui até quase chegando em Curitiba. Veja só, então o local era bem, né? E caminhando ali para o deserto, sol, pedras, buracos, sobe morro, desce morro, ou seja, a distância era muito longa. E você pode imaginar, né, como é que estava a cabeça de Jacó nesse momento que ele começou essa viagem. Ou seja, então Deus sabia como estava o coração dele, como ele estava angustiado com aquela situação, né? Então, e Deus vai então e se revela a Jacó ali no início dessa viagem, logo no primeiro dia, quando ele vai dormir, né? Exatamente para consolar e confortar o coração de Jacó, para fortalecê-lo, né? Porque ele ainda teria uma jornada pela frente para ajudá-lo a enfrentar, né, os desafios que ele teria pela frente ainda. Ou seja, aquela revelação de Deus ia fortalecê-lo para ele superar muitas dificuldades que ele teria pela frente, principalmente lá na família, na sua família, junto com Labão lá, né? Então, como é que Deus então vai se revelar para ele? Deus escolhe, tem a maneira dele se revelar. Deus achou que o momento era aquele, logo no início, para ele se sentir fortalecido. Eu não sei nem o que passava. Será que ele pensou até acabar com a vida dele? A gente não sabe, a Bíblia aqui não revela. Mas Deus sabia que ele estava muito angustiado. E o que acontece então? Deus, então, para se revelar a ele, se revela através de um sonho. Na hora que ele dorme ali, então Deus mostra a ele aquela visão de uma escada que ia até o céu, anjos subindo e descendo, e ali Deus então vai, chega para ele e fala com ele, e ele ouve Deus dizendo assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Meu irmão, talvez você não imagina como foi importante para Jacó essa revelação. Como era o momento exato, como foi importante, né? Aqui em Gênesis 28 não dá muito detalhes como ele estava se sentindo, mas quando você vai até o capítulo 35 e você começa a ler, você vai ver que Jacó, ele faz referência a esses dias que ele passou quando ele saiu de Berseba como dias de angústia. Está lá em Gênesis 35, verso de número 3. Ou seja, é aquele momento de angústia que você não vê socorro de ninguém, você se sente só, totalmente desamparado ali, sem ajuda nenhuma, e às vezes até meio desnorteado. Também não é para menos, né? Quem não ficaria desnorteado, né, sabendo, né, que o seu irmão queria matá-lo? Você imagina, tinha 15 dias de viagem, você imagina cada noite, quão terrível seria dormir aquela noite. Deitava qualquer vento que batesse um galho, opa, será que o meu irmão está vindo? É alguém que ele mandou alguém para me matar? Olha só como é que deve ter, meu Deus, você não imagina, né? Como estava o coração, né? Ou seja, a realidade nós sabemos, tudo isso que Jacó estava passando, ele estava colhendo fruto daquilo que ele mesmo tinha plantado. Mas olha só, mesmo sabendo disso, nem por isso Deus deixaria de usar de misericórdia sobre a vida dele, principalmente sobre a vida daquele que clama a Deus. Porque com certeza Jacó ali naquele momento ali, ele deve ter clamado a Deus no início da sua viagem logo. Sabe por quê, irmãos? Porque em Gênesis capítulo 35, verso de número 3, Jacó diz que Deus respondeu a ele. Olha só o que ele diz.
farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Ou seja, então ele clamou a Deus. Naquele momento de angústia, a Bíblia lá no Gênesis 28 não revela a oração. A Bíblia ela não vai tecer todos os detalhes. Ali foi só um resumozinho, né, para mostrar, né, ensinar as revelações de Deus, mostrar, né, como é que Deus se revela, qual é o propósito de Deus, o que acontece a partir do momento que Deus se revela a nós, entendeu? O que Deus espera de nós. Ou seja, então esse detalhe ali não tem, mas a gente pode deduzir que ele clamou a Deus porque ele falou que Deus respondeu a ele. Ou seja, isso mostra que Deus usa de misericórdia. A misericórdia de Deus dura 1000 gerações para aqueles que o amam. E sabe qual é o conselho que eu dou para você nesses momentos de angústia? Né? A gente deve olhar, né, para os homens de Deus e ver o testemunho deles. Né? E eu quero deixar para você, né, como conselho, aquilo que Davi falou e deixou escrito para nós no Salmo 86, verso número 7. Davi disse, e é isso que a gente deve fazer nos momentos de angústia. Ele disse: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Ou seja, irmãos, assim como Deus respondeu para Davi, né? Assim como Deus respondeu para Jeremias, que foi um também que passou grandes momentos de angústia, Deus vai responder para você. Assim como Deus respondeu para Jacó, que não merecia, estava colhendo fruto daquilo que ele mesmo plantou. Ou seja, se Deus respondeu, Deus vai responder também para você. Ou seja, Deus sabe a melhor maneira e o melhor momento para se revelar a nós. Terceira coisa que nos ensina esse episódio na vida de Jacó é que Deus acha-se presente onde não imaginaríamos que ele pudesse estar. Veja só, outra coisa que Deus se revela para nós é que Deus acha-se presente onde não imaginaríamos que ele pudesse estar. Veja só o que aconteceu na vida de Jacó, logo depois que ele acordou. Ele ficou assustado. Quando ele acorda naquele sonho, ele olha ao redor, meio assim, aquele deserto todo ali, olhou para um lado, para o outro, talvez dizendo: cadê Deus? Ele olhou aquela situação e veja que ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Gênesis 28, verso de número 16. Ou seja, Jacó achava que ele estava sozinho naquele lugar ali, mas veja só, irmãos, ele achava que estava abandonado ali, né, naquele deserto, mas na verdade Deus estava perto dele o tempo todo, mas ele não percebia a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente e não esquecer, né? Isso serve de um fortalecimento para cada um de nós, principalmente nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo. Igreja, Deus está sempre perto de nós, mas nem sempre nós percebemos. Essa é a grande realidade. Deus está sempre perto, mas nem sempre nós percebemos isso. Abraão é outro exemplo. Lembra? Gênesis capítulo 22 revela isso. Quando Abraão ia sacrificar, ele estava com um machado ali, com um cutelo para sacrificar o seu filho ali a Deus, Isaac. Na hora que ele vai arriar o machado, Deus estava perto ali e Deus vira para ele e diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. Ou seja, Deus estava ali presente, mas Abraão também não percebia a presença de Deus. Ou seja, às vezes, irmãos, é muito comum, né, a gente achar que Deus só está presente em determinados locais e por isso, quando Ele está presente em outros locais, nós não percebemos a presença dEle. Muitos hoje dizem, né, acham até que Deus está presente lá na igreja. Que culto maravilhoso, como eu senti a presença de Deus. Aí ele relaciona achando que Deus está presente, ou então quando ele ora a Deus, ele faz aquela oração fervorosa, ele sente a presença de Deus,
puxa, como eu senti a presença de Deus através daquela oração. Ou seja, a pessoa acaba, né, achando, né, que Deus ele está presente só, né, nesses lugares, né? Ou seja, mas as pessoas acabam não entendendo que Deus ele sempre está perto de nós. Ou seja, Deus sempre vai estar perto de nós aonde nós estivermos. Aonde você estiver, ali Deus vai estar presente. Ou seja, Deus vai estar presente quando você estiver no ônibus, ao teu lado. Deus vai estar presente quando você estiver no teu trabalho. Deus vai estar presente quando você estiver no restaurante ali, almoçando, jantando. Deus vai estar presente quando você está, no local de lazer. Ou Deus também, com certeza, Ele vai estar presente caso você esteja num leito de enfermidade ali. Deus vai estar presente. Na rua, quando você estiver andando, Deus vai estar presente ali. E assim como agora, Deus está presente aí onde você está sentado assistindo essa mensagem. Ou seja, o que nós entendemos é que falta alguma consciência das pessoas para elas perceberem mais a presença de Deus. Porque Deus sempre está perto de nós, mas nem sempre percebemos a sua presença. Agora veja só, para ter consciência da presença de Deus, não vai depender muito de Deus, não. Vai depender mais de você. Vai depender da maneira como nós nos envolvemos com Deus. Para perceber a presença de Deus, vai depender do modo como nós nos relacionamos com Deus, né? E sobretudo também, né, a gente vai perceber mais a presença de Deus, né, quanto mais nós valorizarmos a presença de Deus. Ou seja, não é só como eu me relaciono com Deus, mas sobretudo o quanto eu valorizo a presença de Deus. Por isso o tema da mensagem de hoje é o valor da presença de Deus. A gente sabe, irmãos, quem tem experiência de vida no Evangelho sabe disso. Quantas pessoas existem hoje que já tiveram grandes experiências com Deus, experiências fantásticas com Deus, e hoje está com o coração totalmente afastado de Deus. Pessoas com o coração frio, né? Pessoas, que não buscam mais a presença de Deus. Você pode, não tenha dúvida, irmão, se você olhar para a vida dessas pessoas, se você parar para fazer uma análise, você vai ver que essas pessoas são pessoas questionadoras. São pessoas, que não se submetem aos princípios de Deus. Ou seja, são pessoas que não se submetem principalmente às disciplinas de Deus para que Deus aplica na nossa vida para que nós possamos crescer diante dele. São pessoas que não são humildes, são pessoas às vezes ambiciosas como era Jacó, né? Mas não tenha dúvida, depois que Jacó teve essa experiência com Deus, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. A partir dali ele começou a valorizar a presença de Deus, e você vai ver só depois, quando ele teve aquele encontro com Deus lá no Val do Jaboque, de lá, ali mudou radicalmente a vida de Jacó. Tanto que Deus passou a chamá-lo de Israel, trocou o nome dele. Mas, irmãos, o que a gente observa hoje em dia, que tem muita gente que não valoriza a presença de Deus. Mas mais importante é você não esquecer que Deus acha-se presente onde não imaginaríamos que Ele possa estar. Quando a gente tem isso em mente, então o conselho que eu dou para você é: cuidado aonde você anda, hein? Porque com certeza Deus vai estar nesse lugar. Ou seja, então creia e deseje mais a presença de Deus na sua vida. Você pode dizer amém onde você está aí? Então, eu gostaria de concluir essa mensagem, né? Essa meditação, né? Dizendo para você que hoje, né, nós temos uma escada, né? Deus colocou uma escada, né, que vai até o céu. E essa escada se chama Jesus, colocada por Deus. E foi o próprio Jesus que
que fez essa comparação. Veja, João capítulo 1, verso 51, quando ele está numa conversa com Natanael, veja o que Jesus disse para Natanael. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus ali relaciona, sabe, esse caminho que leva a Deus, essa escada aqui na visão de Jacó, com o Filho do Homem que era ele. Ou seja, Jesus é a escada que Deus colocou, é o caminho, né? O único caminho que conduz o homem até Deus. E Deus aguarda por essas pessoas que queiram a presença dele. Amém? Então, nós vamos agora encerrar a mensagem, vamos fazer uma oração agora, né? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça onde você está, curva assim comigo, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado, Deus, pela tua constante presença entre nós, ó Deus. Obrigado também por Jesus representar, Pai, hoje, essa escada, né, que está liberada, Deus, para todos que, pela fé, meu Deus, querem estar na tua presença, Pai querido. Pois nós sabemos, ó Deus, que Jesus é o único caminho, né, que nos leva a Ti, o único caminho que nos leva à Tua presença. Eu oro assim, Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.